Fala galera, esperar todo mundo entrando aí. Quem for entrando vai me avisando aí como é que tá o áudio, por favor. Esperar o Instagram entregar para todo mundo. Fala aí pessoal, bem-vindos todos aí. Fala Botrel. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Vai me informando. Hoje a gente vai ter bastante coisa pra gente debater. Fala aí galera, bem-vindos. Hoje vai ser uma live bem bacana aí, vamos ter bastante história de guerra aí pra poder contar pra vocês. Quem tiver aqui na live, manda aí pros seus amigos, seus colegas mais próximos aí, por favor, que vai ser uma live bem bacana aí hoje. Acho que é a primeira vez aí que o Guilherme vai estar contando sobre o caso dele, né? Então, o Guilherme já tá aí. Fala, Marco, como é que tá, meu irmão? Ó, o próximo quero que seja você aqui com a gente, hein? Pessoal, como é que tá o áudio aí pra mim? Como é que vocês estão ouvindo aí? Tudo normal? Tudo ok? Deixa eu aumentar o meu áudio aqui. Pessoal, inclusive peço aí para seguirem a página do nosso amigo Marco, a First Responder BR, também trabalha aí com a parte de instrução e também com venda de equipamentos e produtos próprios, né? E o Marco da First Responder aí também atuou na Ucrânia nos últimos meses, acho que quase um ano, né? E, pô, também tem muita experiência aí pra contar. Em breve eu vou estar enchendo o saco dele aí pra gente poder trazê-lo e fazer uma live bacana. Deixa eu chamar o Guilherme aí, vou mandar o convite aqui. Vou aí na live. E é isso. Vamos fortalecer essa comunidade aí. Fala, meu irmão! Opa, fala meu irmão, como é que você tá, meu velho? Meu áudio aí tá bom? Cara, pra mim tá bom. Galera, como é Tá. que tá o áudio aí do Guilherme pra Tô usando vocês? fone Bluetooth, às vezes dá uma Pois é, embaçadazinha. eu meio que desisti do fone porque a galera só falta me bater falando que o áudio tá ruim. Falei, Mas pô, se o não vou mais áudio usar estiver não. bom aí, fechou, perfeito. Galera, dá esse feedback aí pra gente. Se o áudio estiver bacana, a gente continua. Beleza. A galera tá falando que tá bom. Então, Ótimo, vamos que perfeito. vamos. Rapaziada, sem mais delongas, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aí com o Guilherme, encher um pouco o saco dele aí. Tem bastante coisa pra gente bater papo aí, conversar, bastante coisa técnica, bastante coisa legal sobre medicina de combate, sobre guerra, sobre instrução e vai ser muito bacana. Bem, pessoal, para quem não conhece o Guilherme, eu vou deixar ele se apresentar, obviamente, mas é um cara que, pô, foi para a Ucrânia recentemente, né? E assim vai estar trazendo uma nova visão do que a gente diferente do que a gente observa além dos vídeos, né? Além de alguns relatos isolados. Então, hoje a gente vai aproveitar bastante para poder saber um pouco mais como é que está rolando esse cenário, o que está acontecendo por lá, sem também essa questão dos guerreiros de podcast, né? É uma parada que atrapalha bastante também essa percepção. Então, porra, sem mais delongas, Gui, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho sobre você e vamos embora. Bom, primeiramente quero te agradecer, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e principalmente acima de tudo compartilhando conhecimento, né, cara? Eu acho que uma das coisas mais importantes, é o nosso principal papel aqui é sempre estar passando informações que são úteis pro próximo. Às vezes o pessoal me cobra muito, pô, cara, fala isso, fala aquilo. Gente, eu não sou contador de história, velho. Se eu não tiver algo que seja útil para passar pro pessoal, para aprendi isso, isso e isso, não tem muito o que ficar relatando. Mas, pessoal, acho que para quem ainda me conhece, meu nome é Guilherme, tenho 27 anos, trabalho já no segmento de instrução de tiro já há 6 anos.
Estou me especializando nessa parte de atendimento para o salário de combate já tem mais ou menos uns 5 anos também, desde que eu comecei na parte do tiro, né? Entendi isso como parte fundamental. E além da parte de instrução de tiro, minha família é dona de um clube de tiro aqui na minha cidade, então eu vivo em stand de tiro. Cara, minha profissão é instrutor de tiro, é gestor de clube de tiro, então eu trabalho com instrução, tiro e arma de fogo já há bastante tempo. E recentemente, no ano passado, eu tive a decisão de estar indo para a Ucrânia. Fui para a Ucrânia, passei primeiramente 2 meses lá, fui em fevereiro, voltei no finalzinho de março, e depois retornei em maio, fiquei até outubro, então contabilizando total aí quase 8 meses na Ucrânia. Pude aprender, observar e absorver bastante coisa de lá. Excelente, excelente. Bem, galera, antes de mais nada, antes da gente começar nos nossos bate-papos aí, pedir para vocês seguirem o perfil do Guilherme. Tem muito conteúdo de qualidade, não só a parte médica, mas também a parte de tiro. Inclusive, eu também dou umas piadas lá de vez em quando para pegar umas dicas. E, então, pô, para quem quiser e puder aí, sigam o Guilherme, a página dele é bem legal. E deem essa moral aí, beleza? Guilherme, cara, conta pra gente aí um pouquinho como é que você começou nessa questão de instrução, como é que você começou como IAT, apesar da sua família já ter um clube, né? Óbvio que serve aí como um direcionamento, né? Mas de onde é que surgiu esse teu gosto pela área militar, pela militaria em geral? E o que te levou aí para a Ucrânia, cara? Acho que é a pergunta principal aí. Cara, vamos lá. Meu pai ele é militar do Exército. Ele se aposentou, né, no Exército, sargento do Exército. E ele foi para 2 missões no exterior. Ele foi para Haiti 2 vezes, foi em 2012 e depois ele foi em 2017. Quando ele retornou da segunda missão dele em 2017, eu não sei de onde que ele tirou essa ideia, que ele voltou com a ideia de montar um clube de tiro. Para ser sincero, eu nunca tinha nem ouvido falar em clube de tiro, cara. Na época eu era novo, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, né? E isso aí foi em 2017 ainda. E ele surgiu com essa ideia. Na época eu ainda estudava para concurso. Meu objetivo era seguir carreira nas Forças Armadas, ia fazer concurso da SpaceX, depois fazer concurso da ESA. Então meu objetivo naquela época era ir realmente de fato ir para o Exército. Eu sempre gostei muito dessa parte do militarismo dentro da questão do exército mesmo, em si, sabe? Do emprego de armas não convencionais e tudo mais. Tenho uma admiração e respeito gigantesco pelo trabalho da polícia. Mas naquela época, pelo meu pai ser militar, pelas missões que ele tinha feito e tudo mais, o objetivo era ir para o exército naquela época. Só que o meu pai, né, como um bom e velho militar de carreira, ele me alertou, olha, o exército não é isso que você está pensando, não. Vai com calma, porque você não vai viver as aventuras que você está querendo, você não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. E aí, quando surgiu a empresa, cara, quando a gente montou o clube de tiro, o meu pai era militar, da ativa, ou seja, funcionário público federal. A minha mãe era funcionária pública municipal. Então, você já entende que nenhum dos dois poderiam ter uma empresa registrada no nome. É. E a responsabilidade começou a cair nas minhas costas. E aí, eu era um cara novo, 19, 20 anos. E aí, a empresa começou, cara. A gente montou nosso clube começou em 2017. Nós começamos nosso clube em 2018. Foi antes do Bolsonaro ganhar as eleições. Quando veio 2019, cara, que ele ganhou as eleições, cara, era trabalho até o talo. E eu me vi envolvido naquilo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, não compensa mais para mim fazer concurso e deixar isso aqui tudo para trás. Então, eu permaneci na empresa, permaneci no clube, agora assumi aquilo como 100%, como sendo o meu trabalho. Só que sempre eu tinha aquele sentimentozinho de querer experimentar algo a mais, sabe, cara? A questão de participar de um confronto real, aquela coisa toda. Eu sempre Sim. pensava, cara, eu vou prestar um curso pra polícia, não vou ficar aqui. Tem aquela questão toda que, tipo assim, quando você presta um concurso público, você vira um funcionário, cara. Você tem que cumprir aquela função muito bem feita. E dividir naquela época esse trabalho de stand, de empresa, com o trabalho de ser um funcionário público, de estar exercendo uma carreira, uma profissão, aquilo era muito conflitante para mim naquele momento. Então eu optei por não estar prestando mais concursos, nem para a área policial, nem para a área do exército mesmo, abri mão de tudo e foquei 100% no clube. Só que aí, cara, quando começou a invasão, né, em larga escala da Rússia na Ucrânia, em 2022, aquilo lá me deu um start. Aquilo virou minha chave e, cara, foi um negócio que mexeu muito comigo. Mas mexeu muito comigo mesmo. Eu já vim acompanhando a situação da Ucrânia, cara, desde 2014, quando houve, de fato, a invasão da Crimeia. Na verdade, desde 2014, quando aconteceu aqueles protestos lá do Euromaidan. Eu não sei se o pessoal aqui lembra, mas na época que estava acontecendo os protestos na Euromaidan, foi na mesma época em que o Brasil estava tendo aqueles protestos contra a Dilma Rousseff.
que Sim, começou no é. Brasil, aquela coisa, não é por 20 centavos e tudo É, o mais, e surgimento dos começou a black ter bots, né? exatamente naquela época. Atuei Cara, muito naquela época eu era um nessa época aí. adolescente, cara. Você imagina um adolescente skatista na minha cabeça naquela época. Então, cara, eu fui tomar conhecimento do que era a Ucrânia naquela época. Quando eu vi o que os caras estavam fazendo na Euromaidan, que você tinha uma resistência civil, que lutou, que depôs um presidente, aquela coisa toda, eu passei já naquela época, em 2013, ter um olhar de respeito e admiração pela Ucrânia. Porque naquela época as pessoas, a população ucraniana fez, de fato, o que a população brasileira nunca fez. É, Então, tipo assim, eu falei, exatamente. pô, cara, esse país aí é bem interessante. E aí aconteceu a invasão da Crimeia e eu sempre fui acompanhando aquilo, acompanhando. Eu já tinha a mentalidade do que era a Ucrânia. E quando eu fazia cursinho preparatório para os concursos da SpaceX, da ESA, você tinha uma turma que o pessoal queria ser militar. E eu sempre falava, cara, eu tenho uma admiração muito grande pelo exército da Ucrânia. Porque o exército da Ucrânia ele luta uma guerra contra um segundo maior exército do mundo, que era o exército da Rússia naquela época. Uhum. E isso era 2017, 2018, muito antes da invasão. E aí chegou um determinado dia que eu assisti aquele documentário até na Netflix, se não me engano, chamou Winter on Fire, que ele conta a história de fato do que foi o Euromaidan. E a minha admiração pela Ucrânia já era muito grande há bastante tempo. Então, cara, quando começou a invasão em larga escala, eu vi aquele pronunciamento dos Zelensky falando que ia se criar a Legião Internacional da Ucrânia, aquela coisa toda, cara, aquilo mexeu comigo de uma forma absurda, mas absurda mesmo. Aquilo aconteceu em 2022. Cara, 2022 foi, tipo assim, o ano que eu mais dei instrução, foi o ano que eu mais fiz curso, foi o ano que a gente mais trabalhou. Então, tipo assim, eu não consegui desligar da empresa naquele ano, deixar aqui a minha vida toda para trás para ir para a Ucrânia. Porque, cara, tipo assim, ó, eu tenho empresa, eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho responsabilidades, eu tenho muita coisa. Eu não simplesmente saí, pedi conta do emprego e fui para a Ucrânia. Eu tinha Uhum. muitas responsabilidades aqui no Brasil. Então, isso para mim naquela época era algo muito difícil. Eu tinha que abrir mão de muita coisa para realmente, de fato, conseguir ir para a Ucrânia. E aí eu não fui no começo, assim que começou a guerra, só que eu vinha martelando aquilo na minha cabeça todos os dias. E eu vinha falando aquilo com a minha família, com a minha esposa, eu sempre estava falando assim, nossa, se eu tivesse ido para a Ucrânia, nossa, se eu fosse para a Ucrânia, se eu fosse para a Ucrânia. E aí acabou coincidindo que eu conheci esse doido aí do Marco, né, no final do ano de 2022, trocando algumas ideias com ele. Aí ele me orientou, me esclareceu também algumas coisas com relação a como que era o processo de recrutamento, aquela coisa toda. Uhum. Porque até então, cara, na minha cabeça, quando eu tomei a decisão assim, olha, eu vou ir para a Ucrânia, e eu comecei a buscar meios para ir para lá, na minha concepção, o contrato até o fim da guerra, eu vou para ficar até acabar a guerra. E na minha concepção, você não recebia salário, não recebia nada, você ia chegar lá, receber um alojamento num canto, entrar, deitar e dormir. E, filho, eu guerra de manhã, de tarde, de noite, e, cara, eu tava indo para de fato realmente fazer acontecer. Hoje em dia, quando o pessoal vem no meu privado me perguntando com relação ao plano, eles perguntam, quanto que você ganha? Qual que é o salário? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, É, tipo a assim, motivação quando... é sempre financeira, né? exatamente. Basicamente. Então, quando isso aí foi surgindo e o Marco foi me esclarecendo algumas ideias, eu falei assim, uai, cara, peraí, isso é muito mais acessível do que de fato eu imaginava. Então, eu acabei me preparando para ir para a Ucrânia. E aí, isso aí, cara, isso foi assim, ó, do nada, porque eu sempre falava sobre aquilo da Ucrânia. E aí, um dia, eu reuni minha família em casa, meu pai, minha mãe, todo mundo na mesa, e eu cheguei e falei para eles, olha, seguinte, eu tô indo para a Ucrânia. Aí fica aquele silêncio, todo mundo assim, pensando, sem saber aquela coisa. Porque eles sabiam que eu falava sobre isso há bastante tempo e que isso não era mais uma... Não tava blefando. Eu tava realmente falando sério. E do dia que eu falei assim, cara, tô indo pra Ucrânia, aos dias que eu entrei no avião e embarquei, foram praticamente 17 dias. Então eu Caramba, decidi, super rápido. preparei tudo e fui, muito rápido. E isso no começo foi até o que foi bem difícil, porque a minha família, minha esposa, todo mundo não estava preparado para o que estava acontecendo de fato. Tanto que eu fui, passei esses primeiros 2 meses na Ucrânia, fiquei esse primeiro tempo lá. Aí, cara, minha família tava assim, cara, foi pesado. Eu errei em não ter preparado tudo antes de eu ter ido para a Ucrânia. Fui, fiquei Uhum. 2 meses, retornei para o Brasil. Cara, só que você sai da Ucrânia, mas a Ucrânia não sai de ti, velho. Eu já retornei para o Brasil, o seguinte, ó, eu vou voltar. Aí eu cheguei aqui em casa, organizei tudo que eu tinha que organizar, preparei tudo que eu tinha que preparar, todo mundo estava ciente de tudo, deixei as coisas mais organizadas, falei, olha, estou voltando, e a permanência mínima, minha mínima agora na Ucrânia no retorno, é pelo menos 8 meses. E eu já fui para ficar já um tempo bem maior. Só que dessa vez já estava tudo mais já encaminhado, endireitado. Então, a Legal, minha história com relação ao Ucrânia começa dessa forma. Lá em 2013, vem de fato se materializar em 2023. legal, legal. Cara, e vamos até tirar uma dúvida da galera, né? Eu sei que as pessoas, para nego não ficar indo no teu privado, enchendo o teu saco, né?
Tira essa dúvida logo do pessoal. Como ir para a Ucrânia ou como é que você fez para ir para a Ucrânia? Porque é um processo muito diferente do que... não existe um centro de recrutamento e alistamento na embaixada ou então como é o americano em cada cidade. Então você tem Não, o rito, ele também é diferente. Então conta aí pra gente como é que foi exatamente. esse Cara, o início que que aí. acontece? O pessoal fica buscando muita informação na internet, tem até o site, né, o do DIL lá da Ucrânia, que você entra, faz a sua inscrição, manda tudo, aquela coisa toda. Só que o que eu falo com vocês? Pessoal, esquece internet, esquece embaixada, esquece qualquer coisa. Eu quero ir de fato para a Ucrânia? Você vai comprar sua passagem para a Polônia. Eu preferi ir para Varsóvia. Chego em Varsóvia, na Polônia, quando você pega um trem, pega um ônibus, atravessa a fronteira. E aí, na Ucrânia, tem vários pontos de recrutamento em várias cidades. Eu não vou expor o nome de uma cidade que é um ponto de recrutamento aqui, até porque esse tipo de informação todo mundo sabe, mas não cabe a mim ficar rebatendo em cima disso. Mas tu vai chegar na Ucrânia, vai se apresentar num ponto de recrutamento. Você vai aguardar ali em média de 3 semanas, mais ou menos, você vê sua documentação, tirar foto, aquela coisa toda, tudo certinho, depois você vai ser designado para alguma unidade. Se você já conhecia alguém que está servindo lá e tudo mais, você pode pedir uma designação de para ir para a unidade, algum conhecido, algo do tipo. Isso aí é bem tranquilo lá, bem fácil. Eles sempre buscam colocar você aonde você tem mais afinidade, ou já conhece alguém, ou afinidade, questão de língua também, isso é muito Ah, importante. legal. No Bacana. começo, o inglês, cara, o inglês ele é predominante para tudo, velho. Mas agora as pessoas estão aceitando já quem fala espanhol. O português para o espanhol, você dá uma Portunhol, enrolada né? ali de um jeito e acaba indo. Legal. Mas, cara, ó, vou resumir para vocês. Querem ir para a Ucrânia? Passagem para Polônia, Varsóvia, Varsóvia, Ucrânia, Ucrânia apresenta lá no ponto de recrutamento e acabou. Isso aí. De lá Bem, ele já pessoal, fazem tudo para você. tirado essa dúvida, É, cara, como é que foram os teus primeiros 2 meses? Como foi assim que você chegou lá? Qual foi a tua visão? E o que mais, assim, você teve de choque, não só cultural, mas o que você achou que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro? Como é que foi esse teu início, assim? cara, o que eu falo para você, velho? A gente tem uma expectativa muito grande, né? Com relação a inúmeras outras coisas. Ah, que vai acontecer isso, você vai chegar, vai pegar uma arma, fazer aquela coisa toda, que não sei o quê. Me surpreendeu a questão da organização do exército ucraniano, sobre a forma como tudo é realizado de fato lá dentro. Lá não é a esmo, igual a pessoa assim, ah, você vai ser bucho de canhão, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não sei o quê. Lá realmente, de fato, tem uma boa organização. Se você tiver as características e qualidades para ser designado para a unidade mais especializada, você vai ser. Então, quando eu cheguei na Ucrânia, cara, eu comecei a observar algumas coisas realmente são um pouco diferentes do que de fato você espera. No começo, o pessoal pegou pesado com algumas coisas de treinamento lá com a gente. Inclusive, tinha muito instrutor gringo lá, cara dos Estados Unidos, cara do monte de outro lugar, que nem sequer de fato estiveram no fronte da Ucrânia e ficaram cobrando a gente algumas coisas lá que eu achava muito desnecessário. Então isso aí Uhum. foi uma parada que meio que me frustrou bastante, sabe? Eu tô aqui para vir pra uma guerra, para lutar uma parada e o cara me cobrando, acordar às 6 da manhã, fazer um TFM, fazer aquilo, aquela coisa toda, que não sei o quê, um monte de extensão de saco. O cara pegando seu fuzil lá, enfiando com tonete até na onde não deve, e seu fuzil tá sujo, volta e limpa. E isso aí foi uma parte que me estressou bastante pelo fato de, tipo assim, quebrar aquele foco mental meu que eu tava todinho com aquela questão do conflito, aquela coisa toda, e vem encheção de saco. Mas, cara, Aham. faz parte, normal. Mas duas coisas que eu falo que, tipo assim, que me surpreendeu quando eu cheguei lá. Primeiro, foi questão da organização. Quando você, de fato, faz o processo correto, você percebe que é organizado, as coisas realmente acontecem. Ah, é um país que está em guerra, é zoneado? Não, não é zoneado. Existem locais que são zoneados? Existe. Tem brigada lá que você chega num dia, de tarde, de noite, você já está na posição, o cara não está nem aí se você tem experiência, não tem, seja o que for. Mas tem lugares que são um trabalho realmente muito sério. E o segundo ponto que mais me surpreendeu, cara, quando eu cheguei lá, é realmente, de fato, o quanto que o povo ucraniano, eles levam aquilo pro coração. É lógico que você anda numa capital e tudo mais, você vê adolescentes, você vê essa geração woke aí, os caras que nem existe guerra no meu país, mas quando você Uhum. vai pro fronte mesmo das cidades lá do Donetsk e mais do leste, e tu vê nos olhos da população, tu vê nos olhos dos caras que lutam, você fala assim, pô, mano, os caras estão aqui para dar a vida mesmo, para dar a alma. Isso aí é o que mais importante pros caras. Então, esses dois pontos para mim foram os mais marcantes. E o quanto que tu se envolve com aquilo, né, cara? Depois que tu se envolve com aquilo, depois que tu realmente coloca o coração no que tá acontecendo, é difícil demais tu sair e tu conseguir desligar daquilo. Entendi. Cara, você falou um pouquinho aí sobre a questão, pessoal que existe uma galera meio woke ali.
né? Principalmente deve ser o pessoal mais novo, né? E a gente percebe um pouco também nas redes sociais isso, né? Que a galera que está nas capitais, assim, parece que a guerra ainda não chegou para eles ali, né? Porque a vida cotidiana, ela meio que ainda continua. Tirando, obviamente, quando tem dificuldade de abastecimento de eletricidade e tal, mas para eles, de uma certa forma, a vida continua. E quanto mais afastado, né? Mais próximo do front, pior é o cenário, né? A gente vê cidades Exatamente. inteiras que foram dizimadas, alguns casos também de crimes de guerra cometidos pelos russos, né? Depois, se você puder até falar sobre isso com a gente, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de mentalidade também, né? Porque o cara que está na cidade e não percebeu que a guerra chegou até ele só vai perceber isso no último minuto e vai se desesperar, né? Cara, é exatamente, é igual você falou aí, questão. Se tu pegar lá, por exemplo, Bucha, se tu pegar a cidade de Irpin, que foram as cidades mais próximas ao norte de Kiev, quando realmente de fato começou a invasão, cara, aonde as tropas russas foram abandonando, eles deixaram um rastro de sangue por trás. Então, a população dessas cidades, a população que vive no front, elas vivem uma realidade realmente muito diferente do pessoal que está nas capitais. O cara que está em Lviv, o cara que está em Kiev, por aí vai. Porque, cara, os sistemas de defesa antiaérea, agora tá faltando um pouquinho de munição por Patriot lá, mas, cara, não caía míssil, não caía drone em Kiev. Então, os caras viviam uma vida cotidiana ali, normal. Mas o mais absurdo, às vezes, que eu chegava a ver, de, tipo assim, de desconexão com a realidade, era em Lviv. Lviv está no extremo oeste da Ucrânia, está o mais longe possível do front, e é uma cidade muito grande. Então, tipo assim, eu não era muito de sair. Dava final de semana, todo mundo liberado. Cara, eu fico na base, descanso, relaxa. Eu não tô aqui pra tirar férias, aproveitar nada. Mas quando tu saía, às vezes, pra resolver uma coisa ou outra, cara, tu andava no centro da cidade, assim. Se não fosse pela quantidade de gente usando camuflado na rua, eu falei assim, cara, isso não é um país sem guerra. Isso é um país que tá Legal. normalmente. Isso aí acontece bastante. Igual, o pessoal gosta muito de criticar a Ucrânia. Tudo pra eles é um motivo de criticar a Ucrânia, né? Mas a idade de recrutamento na Ucrânia é 27 anos. Então, um cara que tem menos de 27 anos, ele não é obrigado a servir ao exército. Ele não foi convocado. É só pessoas de 27 anos para cima. Então, tipo assim, você percebe na rua quem são de fato as pessoas que estão lá para lutar ou não. Às vezes tu vê um cara na rua que ele tá com roupa paisana, mas você sabe que aquele cara, ele luta. Ele está na guerra, ele está de fato ativo. Agora, você vê outras pessoas que de fato não estão ativamente participando daquilo, velho, por mais que você seja estrangeiro, seja o que for, o cara passa na rua, o cara ele não olha, não tem contato visual com ele, tá camuflado, assim, o cara meio que abaixa a cabeça. Tanto que às vezes você entra camuflado, igual lá em Lviv, você entra camuflado em algum ambiente ou coisa do tipo, o pessoal fica meio te olhando, meio coisa do tipo, porque, cara, tem muito desconexo, tá bem longe mesmo. Então, isso aí é uma diferença gritante. Cara, isso é do ser humano, velho. Eu fico imaginando pela extensão territorial do Brasil. Imagina que isso estivesse acontecendo aqui. Se estivesse invadindo o Rio, estivesse invadindo São Paulo. Se o cara lá de Manaus ia estar assim, nossa, velho, a gente está em guerra, mudando a rotina dele. Isso aí não é da Ucrânia, tá? Isso aí é do mundo todo. Do mundo Isso aí todo. acredito que ia Do acontecer em mundo qualquer lugar. ocidental como um todo, né? Acho que, Exatamente. apesar da Ucrânia ainda fazer parte ali do leste europeu, mas ainda assim, boa parte do leste europeu se ocidentalizou bastante nas últimas décadas, Sim, né? Então, exatamente. é uma transferência de Vive mentalidade. uma civilização utópica, né? Que não existe de fato. O mundo não é perfeito, não é cor-de-rosa. A gente tá Verdade. aí. Cara, conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua primeira impressão com a parte de treinamento. Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo conversando com os colegas também, vocês não chegam lá direto para o fronte de batalha, vocês passam por um treinamento básico antes, com uma indoctrinação que todo exército profissional no mundo faz. Primeiro, para quem nunca aprendeu nada, aprender alguma coisa, e para quem já é especializado, poder conhecer regras, táticas e procedimentos e ter uma padronização. Mas conta pra gente como é que foi no teu caso o teu ingresso no exército ucraniano, como é que foi esse treinamento básico e como é que foi ali a tua designação para ser um combat medic ou se isso aconteceu depois desses teus 2 primeiros meses. Cara, isso é importante falar, porque eu tive duas experiências diferentes, na primeira e na Legal. segunda vez que eu fui. E você percebe que eles evoluem semana por semana, porque eu tive dois treinamentos completamente distintos, cara. Completamente diferentes. Eu cheguei lá nos meus primeiros 2 meses, essa primeira vez que eu fui, eu estava no grupo 4.
era algo um pouquinho diferente? Você via que não estava tão bagunçado ainda, desculpa, que estava meio bagunçado, às vezes você, tipo assim, tinha instrução com um instrutor, outro falava outra coisa, só que o mais importante de tudo, cara, é que quando você tá junto, cheguei nesse grupo, eu tô junto com esse grupo, se você já não tiver uma unidade designada para você ir futuramente, você vai ser direcionado para um batalhão com aquele grupo. Então, esse período de treinamento, ele é muito importante para você já começar a entrosar com as pessoas que estão junto com você e você já começar a entender todo mundo que está ali. E aí eu Legal. falo que a gente bate de uma realidade que é muito diferente do Brasil para a Ucrânia, que é a questão de treinamento de grupo, treinamento de time tático, que é a questão Uhum. de entrosamento, cara. Não adianta você ser o melhor operador do mundo. Se você tiver num time que não está entrosado, que não tem os mesmos protocolos, que não consegue, não fala a mesma linguagem operacional, a coisa não flui. A minha primeira vez que eu cheguei lá na Ucrânia, a gente estava num grupo e o que foi mais. A gente não teve tanta orientação de treinamento assim, igual foi da segunda vez, mas o que eu achei mais interessante é que a gente tinha liberdade. A gente tinha liberdade para treinamento. Chegou um momento que o nosso grupo ele já estava ali tão unido, tudo tão certinho, o pessoal assim, pessoal, a gente estava numa base, uma base muito grande, vocês aí, ó, vão para aquele canto ali e treinam, filho. E aí a gente Legal. pegava o nosso grupo e todo mundo comprometido, todo mundo realmente chegava, a gente começava a fazer nossas próprias táticas, nossas próprias técnicas, próprios protocolos. Porque lá, cara, você tem cara do Brasil, do mundo todo. Então, tipo assim, lá não tem muito essa questão de regra, vai ser assim, pronto, acabou. A maioria dos Aham. estudos que estão lá são estudos da era soviética. Depois começou a atualizar um pouquinho, estudo americano, estudo não sei da onde. Então o pessoal, eles chegavam e falavam, cara, como que vocês fazem? Aqui eu aprendi com fulano de tal que é assim, eu aprendi que é assim, o cara faz assim, o cara faz assim, a gente tem várias formas. Como que você faz isso? Eu percebi isso logo de cara na primeira vez, isso aí foi bacana demais. Para mim, que Pô, tinha legal ministrado a isso. instrução, foi bom para mim porque eu consegui realmente, de fato, coordenar a instrução depois de um tempo. Eu consegui organizar. Cara, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo o pessoal saía. Segunda a gente treina isso, terça a gente treina aquilo, a gente conseguiu treinar muito bem. Na segunda vez, o treinamento ele já foi mais padronizado. Tinha instrutores alemães, instrutores americanos, um monte de outras coisas. Eu senti que faltou um pouquinho de conexão do que eles falavam no treinamento com o que acontecia de fato lá no front, mas Uhum. muito é um pessoal que eles tinham a experiência deles e que eles te agregavam de alguma forma. Só pra você ter ideia, cara, nessas 3 semanas de treinamento que eu fiz a segunda vez, eu dei mais de 1.000 disparos de AK, cara. Olha Foi só que mais de legal. 1.000 disparos de AK em pouquíssimo tempo. A gente tinha uma estrutura de treinamento de CQB muito grande, a gente tinha uma estrutura de treinamento de trincheira muito boa, a gente tinha uma estrutura, a gente tinha muito recurso. A gente não tinha liberdade para treinar as coisas que a gente realmente, do nosso modo, pegar a minha equipe, cara, ó, todos os instrutores vão ficar aqui, é nós 20 aqui que estão indo por front, vamos treinar o nosso modo. Não, foi tudo direcionado. Mas você Uhum. percebia que isso havia o quê? Profissionalização. O treinamento ele estava se profissionalizando. Poderia, de fato, não ser o mais conexo com o que está lá na frente? Poderia, mas isso está mudando. Os instrutores estão fazendo uma ciclagem, está saindo gente do front indo para a instrução volta para o front também para dar uma férias e uma rotação para a galera. Então, Uhum. esse processo de treinamento está sendo modernizado. Mas eu tive duas experiências muito positivas, duas experiências diferentes. A primeira, a gente tinha liberdade de treinamento, a gente não tinha tanto recurso com relação à munição, então nós conduzimos os nossos protocolos. E na segunda vez, a gente tem um treinamento totalmente direcionado e guiado, mas com muito mais recurso Pô, do que foi legal. de fato a primeira vez. Legal. Granada, RPG, uma série de outras coisas também que a gente não teve acesso no primeiro e no segundo a gente já teve. Bacana. Eu costumo dizer que, assim, em qualquer lugar do mundo, né, é muito difícil que, por melhor que seja, melhor estruturado seja o teu treinamento, ele nunca vai ser igual à realidade, né? Essa é a maior dificuldade para o instrutor. E você Exatamente. pode ser o melhor instrutor do mundo que, por exemplo, você não vai conseguir passar para o aluno o quão viscoso e quente é um sangue, É, né? O quão doloroso é um tiro que pega em você, ou um tiro de raspão. São coisas que é a vivência que vai te dar, né? O quanto o frio ali na trincheira que vocês sentiram é, era ruim, né? Então, assim, certas coisas, por melhor que seja o instrutor e por mais realista que seja a realidade, é o máximo que o instrutor vai conseguir fazer, às vezes, doutrinar o teu sim. psicológico, né? Para suportar o desconforto e prosseguir ali, né? Mas, pô, esses detalhes são muito bacanas. Então, basicamente, esse foi o treinamento inicial que vocês receberam, né? Isso. E a forma com que vocês doutrinavam. É, Não e sei você falou que. se você teve essa dificuldade também, mas assim, quando a gente faz intercâmbio com instrutores, especialmente do leste europeu, e assim, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, cara, não sei se você também teve esse contato, mas assim, a galera dessa parte do mundo,
eles têm uma didática totalmente diferente do americano, por exemplo, do colombiano. Cara, é totalmente diferente. Eles são muito assim, pragmáticos no que eles fazem e até se eles tiverem que desenhar para te explicar, eles vão desenhar para poder passar com clareza a ideia deles. Eu não sei se você também teve essa percepção. Sim, o que que acontece, cara? O que que eu percebi com o cara lá? Esse pessoal, eles são o seguinte: se tu fizer errado 1000 vezes, tu repete 1000 vezes. Esses pessoal, eles são desse jeito. Então, tipo assim, Legal. enquanto tu não faz aquilo exatamente do jeito que ele quer que tu faça, tu vai repetir, tu vai repetir, tu vai repetir, tu vai repetir. Eu falo porque eu peguei duas visões, às vezes, do mesmo instrutor, o que eu fui a primeira vez e o que eu fui a segunda, eu peguei já ele completamente direcionado, diferente. Eu acho que Legal. pela própria convivência que ele tem com várias pessoas de vários locais do mundo, ele vai absorvendo e vai aprendendo aquilo também. Então, a primeira vez era muito tipo assim, ó, dá vai, é assim, é assim, é assim, repete, ruim, não faz isso, não faz aquilo. Da segunda vez era assim, como é que você fez isso? Então, tipo assim, você percebe que os caras já vão realmente, de fato, evoluindo a visão deles com relação à instrução. Mas o Uhum. pessoal lá do leste, eles são um pouquinho, não vou dizer, eles são um pouquinho mais enérgicos mesmo na forma É, de conduzir é, deles. Mas, cara, eu falo o seguinte, são caras que você vê que são completamente comprometidos com o que estão fazendo. O cara não vai deixar você sair de lá fazendo alguma coisa errada ou do jeito que ele acha que não tá bom. Ele vai realmente insistir em você e fazer você fazer aquilo e repetir, repetir, repetir. legal. Cara, o que que você viu lá de, por exemplo, herança soviética que você, assim, cara, os ucranianos, sei lá, fazem isso da forma que os russos fazem, ou então isso aqui é uma cultura, é parte da cultura eslava e que também está dentro da cultura ucraniana em quesito de treinamento. Cara, a herança soviética ela é muito forte na forma como o exército ucraniano em si opera. Legal. Mandaram muita gente do exército ucraniano para a Inglaterra, para a Noruega, para um monte de lugar, aprender a doutrina da OTAN. Só que a doutrina da OTAN, cara, é uma doutrina de múltiplas armas. O cara tem É, apoio aéreo, apoio de verdade. artilharia, apoio de um monte de coisa. O cara vai ter uma extração médica no Black Hawk, vai ter um monte de coisa. Lá é muito na raça, cara. Então, tipo assim, muita coisa da doutrina americana, da doutrina ocidental, ela não se aplicava à Ucrânia pelos moldes que a guerra era conduzida e pelos recursos disponíveis que nós tínhamos. Só que a Bacana. gente percebe no pessoal lá em si o desejo de mudança. A gente já percebe os caras trabalhando de uma forma diferente. Por exemplo, se tu pegar os vídeos aí de prisioneiro russo, ou de soldado russo morto, coisa do tipo, tu vê que o colete do cara é aqueles colete fechadão até aqui no pescoço, que ele tem todo coisa, não é nada coisa do tipo. Lá, um ucraniano, ele vai receber um colete padrão, é B, né? Um padrão institucional, Uhum. mas você vai ver que é raro os soldados que não vão comprar um plate carry próprio, é raro os caras que não vão querer já se adaptar ao meio ocidental, que não vai querer instalar um red dot, não vai querer buscar um recurso ocidental para a questão Legal. deles. Então, por mais que às vezes eles operam ainda naquele modo soviético, que é difícil de desligar até mesmo pelo fato do ambiente, mas você Uhum. percebe que o pessoal deseja uma mudança, o pessoal já aspira melhor pela questão da ocidentalização. Então você percebe, cara, que tipo assim, converge muito. Ele está realmente num período de transição entre as duas coisas. E isso é muito bom, cara, porque você tem pessoas que têm um lado bom do que é a doutrina soviética e tem pessoas que têm um lado bom do que é a doutrina da OTAN, e eles estão criando a doutrina mesclando as duas coisas. E isso aí é bem interessante. Cara, eu reparei muito isso nos últimos estudos que o grupo de saúde publicou, né, do exército ucraniano, onde eles falam essa questão de que eles estão tentando transformar um pouco dessa mentalidade soviética e implementar esses novos protocolos. No caso, obviamente que ele estava se referindo ao TC3, mas ele também se refere à questão estrutural do exército ucraniano em si, né? E, pô, bate muito com o que você comentou agora e realmente dá para ver essa mudança. E uma coisa que eu achei bem legal foi a humildade que eles tiveram em falar. A gente levou muito tempo para poder modernizar certas coisas, especialmente no que se diz respeito ao suporte médico e treinamento médico das nossas tropas. Cara, eu achei isso sensacional. Eu fiz questão de traduzir o documento inteiro, mas Sim. assim, você não vê muitos exércitos falando isso, né? Geralmente vai dar uma nota ali ou vai fazer um estudo extremamente superficial, mas você sente uma verdade realmente do que eles estão falando ali.
Cara, isso aí é o ponto mais importante de todos. Eu acho que você nunca vai presenciar um exército tão aberto a falar, eu não quero fazer o que eu fazia mais. Eu quero Aham, realmente perfeito. adotar algo novo. E isso reflete muito a aspiração da Ucrânia em de fato se alinhar ao Ocidente. Lembrando que essa guerra começou porque lá não foi porque a Ucrânia quer se alinhar ao país. Começou em 2014, cara, com tentativa de se alinhar à União Europeia, com tentativa de ocidentalização. Então é um país que está muito mais ao Ocidente do que de Uhum. fato ao lado russo e tudo mais. Então você percebe isso no pessoal. As pessoas elas têm uma visão hoje. É como se o muro de Berlim tivesse caído. E o pessoal agora olhou para o outro lado e falou assim, não, mas aquele lado ali é melhor do que esse lado que eu estou aqui. Então você É, percebe a aspiração que as pessoas buscam de fato. Não estou dizendo que eles negam a cultura. A cultura é algo totalmente diferente. sim. Mas as tradições, a cultura, a coisa do dia a dia ali, a alimentação e tudo mais, é algo completamente deles. Mas eu falo, nessa parte militar é muito importante. Eles fazerem realmente, de fato, essa mesclagem e migrar uma coisa com a outra, dentro da adaptação da realidade deles, né, cara? Não Aham, significa que sim. se eu pegar 100% do padrão OTAN e jogar dentro da Ucrânia vai funcionar, porque até mesmo não está estruturado para isso. É, e nem no Brasil funcionaria, né? É, Então, assim, exatamente. as pessoas às vezes acham que a Ucrânia ela quer virar um novo Estados Unidos, mas na verdade não, ela não precisa ir tão longe, ela não precisa nem atravessar o oceano ou ir para a Europa, para Portugal, para a Espanha. Ela pode olhar para o lado que vai ter a Polônia ali do lado dela, que Exatamente. mantém as tradições polonesas, né? E também eslavas de uma certa forma, mas que ainda assim tem a sua ocidentalização, uma modernização militar absurda. Pois Né? é. Então, não precisa ir tão longe assim. Sim, exatamente. Cara, vamos falar um pouquinho como é que foi essa parte do treinamento como Combat Medic. A gente se conheceu meio que no meio Desse desse rolê todo, né, período cara? aí, né? A gente trocou alguma ideia ali pelo privado e tal, mas eu também a gente não podia falar tanto porque o Instagram é meio complicado, É, né? Questão de segurança e tal, mas, cara, conta um pouquinho como é que foi essa tua questão. Eu sei que você já tinha feito alguns cursos aqui no Brasil, a gente já batia um papo sobre isso, mas fala aí pra galera. cara, vamos lá. Essa minha especialização de paramédico, de combat médico, ela não foi algo que eu falei assim, eu já vou sair daqui para ser. Eu entendo que a parte do atendimento para hospitalar, ela é muito importante. E felizmente hoje no Brasil, se a gente for pegar a elite do treinamento, a elite da segurança pública, ela tem um protocolo muito enraizado. Isso aí disseminou no Brasil de uma forma nos últimos anos absurda. Então, tipo assim, a gente hoje já tem acesso a informações que 5 anos atrás a gente não teria. É. Então, quando eu comecei a mexer com arma de fogo e eu comecei a estudar a parte do APH, eu não gosto de fazer nada pela metade. Então eu falei, tá, peraí, isso aqui, o APH, ele é tão importante quanto o treinamento com arma de fogo. Então eu preciso me especializar nisso. E foi uma área que eu desenvolvi uma afinidade, uma paixão muito grande dentro da parte de APH. Só que, por exemplo, em inúmeras vezes, quando eu me apresentava, às vezes, como combat médico, seja lá o que for, me apareceu a oportunidade várias vezes de eu sair da minha unidade, que eu estava na época, que era Bravo, que era a unidade de assalto, e ir para a unidade somente de atendimento médico. Ficar numa área de recepção, de coleta, e trabalhar somente na parte médica em si, isolado do front. Foi algo que eu abri mão, por quê? Porque no fundo de tudo, quando eu vou pesar entre ser combatente ou ser médico de combate, o combatente ainda fala um pouquinho mais alto. Só que conversando com o Marco uma vez falando isso, assim, cara, a parte médica mais importante não é o cara que recebeu o cara lá atrás na coleta. É o cara que vai estar com ele ali na frente, do lado, quando o cara toma um tiro, quando o cara realmente se ferir gravemente, e é de fato o combat medic, o médico de ponta, que está integrado dentro do time, que é o cara que faz missão, que é o cara que vai dentro da trincheira, é o cara que faz as coisas que realmente faz a diferença, cara. Então eu Perfeito. falei, tá, peraí, aqui dentro do meu time eu tenho um cara que é machine gunner, eu tenho um cara que é o cara que é o granadeiro, que joga granada, eu tenho um cara do RPG, eu tenho um assistente, tá, a minha função vai ser a de paramédico de combate. Só que como que isso aconteceu, cara? Às vezes, aqui no Brasil, a gente não tem ideia da nossa capacidade técnica. Por quê? A gente está muito nichado na bolha. Quando você olha É. para o lado, cara, você tem ótimas pessoas que são ótimos operadores de APH do seu lado. Quando eu estou no meu nicho, eu olho para as pessoas, cara, são pessoas que são excepcionais no que fazem. E aí, quando eu fui lá para fora a primeira vez, cara, eu falei assim, ó, eu não sou nada, tá? Eu tô aqui para aprender. Porque tudo que eu ouvia falar, velho, o que mais existe na Ucrânia era os snipers. Todo mundo lá é sniper.
E agora surgiu uma onda que todo mundo agora é médico de combate. Principalmente o pessoal que está saindo do Brasil. Agora todo mundo é combat médico. Por quê? Se popularizou, né? Circulou uma vez por aí que se você fosse médico, alguém falou essa informação, que se você fosse médico de combate, você seria aceito mais fácil. E querendo ou não, cara, às vezes te dá um privilégio de ser tirado do front e ir para a área de mais Saúde, segura, né? de saúde. Mas, ok, vamos deixar essa parte aí de lado. Cara, cheguei a primeira vez, calado, quieto na minha, com o meu conhecimento. Falei, cara, lá. Quando o pessoal perguntou e falou assim, especialidades aí, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha um peruano no meu time, o cara falou assim, ó, eu sou médico. Aí o que eu fiz? Opa, eu dei um passo para trás, falei, você é médico de formação? O cara, eu sou médico de formação. Doutor, né? Eu falei, bom, tá na mão do médico. Cara, que merda que eu fui fazer, velho? O Putz, cara não era médico, o caralho. cara trabalhou numa ambulância lá no Peru, mas o cara não sabia o que era um torniquete, o cara não sabia aplicar um torniquete, o cara não tinha conhecimento do que era o PC3. Puta Então, tipo merda. assim, e foi dado a esse cara, pelo fato dele dizer que ele é médico, o privilégio de ter acesso aos materiais médicos da unidade. Então, cara, chegou uma van um dia lá na unidade e falou o seguinte, cadê o médico daqui? Vai buscar recurso pra gente. Levaram esse cara dentro de um galpão, onde é que tinha gás e hemostática para enterrar trincheira em metro. O cara me voltou com um monte de coisa inútil, velho. O cara voltou com um monte de bandagem, uns trem esquisitos, uns trem... O cara me voltou com um kit cirúrgico intra-hospitalar. Porra, Eu falei assim, cara, aleatório. cadê os torniquetes? Cadê os IFEX? Cadê os agentes hemostáticos? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo? Não sei o quê. Não tinha nada. E aí, naquele momento ali, eu falei assim, cara, isso é o peso da minha omissão. Eu fui omisso. E aí isso aí pesou pra mim muito, cara, na segunda vez que eu voltei. Antes de eu retornar pro Brasil na primeira vez, aí eu já aloprei de vez, já meti as caras e falei, cara, ó, seguinte, esse cara aqui não sabe nada, ele é isso, assim, 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 assim. Eu tenho conhecimento da parte médica, eu não falei nada porque na minha concepção, o meu conhecimento perto que era ele, tinha falado que ele era um médico, era bem mais reduzido, mas, cara, agora é isso, isso, isso e isso. Passou uma semana, eu voltei pro Brasil. E aí eu falei assim, cara, isso não vai acontecer na segunda vez, não. E aí, quando eu retornei para o Brasil, eu aprofundei muito mais a questão dos meus estudos na parte médica. Eu fiquei 2 meses lá, 2 meses aqui e retornei. Então, eu passei a estudar profundamente, cara, toda a parte do protocolo, o avançado que a gente às vezes não acha, o que você não acha na internet. Eu comecei a buscar e pesquisar e estudar tudo que é realmente fato. E aí, quando eu cheguei lá pela segunda vez, eu já bati no peito e falei, cara, ó, eu sou paramédico de combate. Eu cheguei e eu assumi a responsabilidade. Só que quando eu retornei num período muito mais especializado. Os caras meio que já tinham manjado já, que todo mundo chegava e falava que era médico. Cara, teve um americano e um alemão nesse período que eu passei treinamento. Cara, o que esses caras pegaram no meu pé não foi brincadeira. Não foi brincadeira, velho. Um cara passava mal lá na puta que pariu. Eles me chamavam. Chama o Raptor. Aí eu chegava lá. Ó, esse cara tá sentindo isso, isso, isso. O que esse cara tem? Eu falei assim, porra, velho, não sou clínico não, cara, calma aí. Mas aí, velho, aí é aquela questão toda. Como que eu tive que expandir a minha mente com uma série de outros fatores, né? A gente vai, TC3, vamos lá, hemorragia massiva, aquela coisa, isso, 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 isso. Cara, eu cheguei dentro de um alojamento, tinha mais ou menos 60 pessoas, tava nevando ainda na primeira vez, cara gripado, cara com infecção, cara dando pneumonia, um monte de outras coisas. Aí eu olhei pro canto, tinha 3, 4 caixas de remédio em russo, em polonês, em ucraniano, em tudo que você imaginar. Aí, velho, parte da iniciativa. Peguei aquela caixa de remédio, aquele monte de coisa, um monte de trem, peguei, traduzi, separei tudo, vi tudo que eu tinha, criei uma ficha de anamnese e comecei a pegar um por um. Falei, meu irmão, vem cá, o que você está sentindo? Quantos dias você sente que está passando? É assim, 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 tem quantos dias? É alérgico a algum negócio? Não é? Não é. Beleza, peguei a ficha dele, né? Aí eu vim cá no WhatsApp, meus amigos médicos. Ô, João, cara, tô com um cara aqui assim, 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 tá passando por isso, 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 isso. Aí ligava pro Daniel, cara, tem um cara assim, 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 passando por isso, 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 de 3 dias, assim, assim, assim. Cara, ó, vai dar amoxicilina, vai dar isso, vai dar aquilo, não sei o que, não sei o que. Cara, comecei a medicar todo mundo. Função que não tinha nada a ver com a PH em combate. Em combate, Cara, passou, tipo assim, uma semana. Todo mundo no alojamento tinha melhorado. Cara com pulmão ruim, cara todo ruim, que não sei o que. Cara, aí naquele momento eu falei assim, porra, velho, você tá aqui pra fazer a diferença.
faça a diferença. Mas por quê? Porque eu bati no peito e assumi a responsabilidade. E aí eu comecei a ver e falei assim, porra, velho, é muito mais além do que a gente imagina. Só que, Muito. cara, o que eu fiz, qualquer um poderia fazer. Só que os caras ficam assim, ah, não vou, não vou, não vou. Então isso é muito importante. Essa questão de, tipo assim, cara, quando você tá numa situação dessa de crise, entenda. Eu falo isso com meus alunos e agora eu vou passar a falar muito mais. Você está aqui fazendo curso de tiro comigo. Você tem conhecimento de APH. Você tem conhecimento disso, conhecimento daquilo. Cara, quando der uma merda do tamanho que é uma guerra, você vai receber pessoas que não têm esse conhecimento que você tem. Você tem Sim. que entender que, querendo ou não, por mais que você não ache, o seu conhecimento, dentro do seu nível de responsabilidade, ele está um pouquinho acima. Multiplica isso. Faça É. isso. Na segunda vez que eu voltei, que eu já voltei apresentando de fato paramédico de combate, os caras pegaram muito no meu pé. Só que, cara, eu já voltei com sangue nos olhos, velho. Eu já voltei estudado, já voltei sabendo. Então, tudo que os caras perguntavam, eu sabia. Felizmente eu sabia. Então, quando eu falo o seguinte, o pessoal que fala que é médico de combate, se tu cair na unidade séria, os caras vão te cobrar. E se você não for aquilo que tu fala que tu é, se a unidade Sim. for séria mesmo, eles vão correr com você de lá. Sim. Conheço casos que chegou para mim informação de um outro brasileiro lá. Ó, o cara aqui falou que ele é sniper e paramédico de combate. Você tem alguma informação desse cara? Eu falei assim, cara, não tem conhecimento. Mas o Brasil em si, dos operadores que eu conheço, são ótimos operadores de atendimento para falar. Mas eu não dou meu parecer com relação, porque eu não conheci o cara em nada do tipo. Mas chegou para mim um pouquinho depois, o cara foi chutado da unidade. Por quê? Porque uma hora ou outra ele vai pegar o que conhece mais que ele, e esse cara vai testar ele. E começa a perguntar, e perguntar, e perguntar, e não souber responder, ele vai ser chutado. Sim. Mas quando eu assumi a responsabilidade, eu assumi sabendo o que eu estava fazendo. Então, quando eu retornei a segunda vez, cara, foram 2 meses, tipo assim, de além do protocolo, uma aprofundação extrema naquilo que eu já estava fazendo, me expandi para outras áreas, nos quais não eram o TC3 ali específico, mas que iriam complementar muito mais. E no final de tudo, cara, a sensação é muito gratificante. Porque, tipo assim, tu tu recupera as pessoas que às vezes não é um tiro, não é hemorragia, não é nada do tipo, mas tem que entender o É. seguinte, a sua responsabilidade, o seu trabalho ele vai ser muito mais abrangente. E, cara, tu ganha reconhecimento, tu ganha relevância, tu passa a ser importante pro seu time. A coisa mais foda que tem é que, assim, cara, aqui dentro do meu time, eu sou um cara que agrega. Eu não sou um cara que só tá aqui por estar. Eu sou um cara que É. realmente, de fato, eu consigo agregar o meu time. Pô, legal, cara, legal. Cara, isso que você falou sobre a questão do conhecimento, né? Eu costumo falar que o conhecimento ele salva vidas, literalmente. E assim, no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, mas você tem muito isso. Ah, o cara usa uma manicaca de socorrista tático, ele usa um brevet, e toda vez que eu vejo um aluno que ele está muito afoito por um brevet, né? E, ah, eu quero um brevet do corpo. É, Eu falo, cara, você tem noção da responsabilidade que é esse brevet no teu peito? Se você tiver um cara ferido, a primeira pessoa que vão olhar é você. Cara, e aconteceu várias vezes isso. Aconteceu agora, final do ano, com o nosso instrutor, o Pierre, que é policial militar aqui no Rio de Janeiro. Era o único ali de duas, três equipes policiais que estava ali de socorrista tático e foi o único a conseguir realmente manejar um policial que foi ferido por dois ou três vagabundos que tentaram assaltar ele, aqui perto aqui de casa. Então, assim, porra, o peso do brevet ele é muito pesado, cara. Então, assim, se o cara não tiver o conhecimento, não só do brevet, né, mas do título em geral, né? Se o cara não tiver esse conhecimento, exatamente. cara, ele vai Cara, passar vergonha. e outra, o conhecimento, né? Porque você já fez algo, significa que aquilo acaba, não. Verdade. Esse dia, estava olhando meus certificados, cara. Eu fiz 9 cursos do protocolo MARC, que é aquele protocolo que o Manila deu uma adaptada. Eu fiz Uhum. 9 cursos. O MARC, ele é padronizado. Todo mundo que é cobra, todo mundo que é multiplicador MARC, ministra quase o mesmo curso, quase o mesmo slide. Eu fiz Isso. 9 cursos MARC. É o mesmo curso, mas eu fiz várias e várias e várias e várias vezes com pessoas diferentes, com tutores diferentes. Cada um tem alguma coisa para te agregar, cara. Eu falo que é o seguinte, todos os meus cursos, a gente utiliza torniquete, a gente utiliza PH. Eu treinava muito a parte de PH. Então, tipo assim, não adianta também, meu irmão, tu só ir lá fazer um curso e botar o brevet no peito e falar, agora eu sou isso. Que não é, cara. Tem que É, ser constante. A prática tem que ser constante, o estudo tem que ser constante. Você nunca sabe demais, você nunca sabe de tudo. Então, tipo assim, quanto mais você fizer e repetir aquilo, melhor vai ser para você, meu velho.
Aí. Então, não é só falar assim, ó, fiz um curso. Não, é quantas vezes você fez aquele mesmo curso, quantas vezes você estudou aquele mesmo assunto, quantas vezes você leu sobre aquilo. Então, isso aí é muito importante também, tá? Perfeito, Essa perfeito. manutenção do conhecimento. A manutenção do conhecimento, exatamente. E a questão que você falou também, né, cara, de complementar o teu conhecimento, né? Você falou, eu fui lá basicamente, né, esperando fazer o APH em combate ou a parte de trauma em específico, né? Mas o que te deu mais experiência e maior contato foi a parte justamente clínica, né, a parte hospitalar. Eu lembro que quando eu comecei o meu técnico em enfermagem, eu fui justamente para complementar o meu conhecimento da parte de APH, de atendimento pré-hospitalar. Cara, como você aprende dentro de um hospital, cara? Eu fazia questão dentro do meu técnico de ficar dentro do CTI, porque eram os casos mais graves, né? Sim, Então eu peguei de tudo, desde paciente em coma induzido, um paciente que eu cuidei no meu último, a gente cuidou dele durante 3 meses. E no meu último dia de estágio ele morreu. Ele tinha mais de 150 quilos. E eu era o único homem ali no setor para virá-lo. Então você vai adquirindo essas experiências, né? E tudo isso é fundamental para você entender, especialmente o que vai vir ser o avançado, especialmente um cenário de guerra como esse. A gente comentou uma época, né, da questão do Prolonged Field Care, né, o quanto é importante cuidados sim. prolongados, que é basicamente o conhecimento de uma UTI, de um CTI aplicado em uma zona de guerra, né? Então, pô, se a gente não tiver esse conhecimento clínico também, cara, a gente acaba sendo um profissional incompleto, né, lá na ponta da lança. E, Exatamente, cara. pô, e assim, e também trabalhando aqui no setor público do Brasil, né, cara, você vê de tudo, né? No SUS você vê de tudo. Então, desde gente baleada na cabeça, contida na cama e tendo espasmo muscular e quase arrebentando a cama, a 35 suturas em um plantão, uma menina esfaqueada 12 vezes, que acabou perdendo o braço porque a faca pegou muito próximo da artéria axilar. Então, assim, você vê de absolutamente tudo. Não é tão diferente do cenário de guerra, É, apesar de não exatamente. ter as explosões, né, e os bombardeios. Mas, assim, cara, isso aí que você falou do conhecimento clínico e hospitalar em geral, ele é muito importante, né? E voltando lá até na nossa história do APH, né, na história global de como é que surgiu o conhecimento do APH em combate, cara, a Florence Nightingale fazia isso, né, cara? A precursora da enfermagem fazia isso, né? O Henri Dunant da Cruz Vermelha fazia isso. Então, porra, nada. Parece que mudaram-se os tempos, mas as práticas continuam muito parecidas, Sim, né? Então, pô, você teve que ir para a Ucrânia para poder, né, ter também meio que essa cara, vivência, né? exatamente. Entender algo que, tipo assim, velho, parece que é surreal para as pessoas. Tipo assim, você sabe fazer uma descompressão torácica, uma cricotireoidectomia. O cara chegou e disse, irmão, tô com dor de garganta, velho. E aí, o que que eu tomo? Aí tu fala, É, não sei não. E aí, cara, tu tem que entender, cara, tu passa a ver que realmente, cara, o conhecimento ele não tem limite, né? Ele não, ele você sempre tem algo a aprender, cara, sempre tem algo para se complementar. Cara, eu sou um cara que eu não tomo remédio para nada. Se eu tô com dor de cabeça, eu falo assim, não vou morrer, eu deito, durmo, amanhã tô de boa, tudo mais. Então, quando isso também. começou, eu falei assim, cara, eu nem sei o que que eu tomo para dor de cabeça. Eu nem sei o que que eu tomo para isso. Falei, tá, então peraí, vamos estudar. Ah, filho. Aí você abre na internet, traduz, pesquisa, conversa com quem é profissional da área, vai buscando informação e tudo mais, e vai se aprimorando com relação a isso, cara. Essa energia que você não pode ficar estagnado, velho. Você vai, cara, vai abrir uma infinidade de variedades, de variabilidade que pode acontecer contigo, cara. E a gente tenta saber, a maioria das coisas são as mais comuns de acontecer, mas sempre vai bater no seu colo ali uma situação ou outra que, cara, isso aqui é um É, caso raro. pois é, E pois só é. que eu falo que o sentimento de, às vezes, prevaricar ou perder alguém por uma coisa que poderia ser simples é horrível, cara. Então eu falo que, tipo assim, não deixa pra descobrir na hora que você não sabe. Tenta sempre, de fato, estudar o máximo possível que você consegue, porque vai ser surpreendido em muita coisa. Perfeito, perfeito. Cara, como é que foi assim se você passou por um treinamento específico lá durante esse treinamento básico de Combat Medic, se eram turmas específicas, é, existe uma página até muito bacana que eles que fazem também esse treinamento do exército Trident ucraniano, Defense. Trident Defense, exatamente. Já até entrei em contato com eles algumas vezes, né? Mas é difícil deles responderem porque, pô, é uma demanda altíssima que eles têm, mas eu sei que é uma iniciativa internacional, né, de vários voluntários ali. Eu sei que eles fazem também esse treinamento de uma semana, né, algo do tipo.
Isso, cara, na TCC. verdade, né, eles têm um curso de uma semana, eles têm um curso de 3 semanas, e na Ucrânia tem um curso de médico de combate de 3 meses, cara. Pô, legal. E é uma formação onde é que você aprende intubação, você aprende tudo que você imaginar, você aprende. Pô, Eu bacana. tava louco para fazer esse curso na época que eu tava lá, só que se eu tentar ficar 3 meses longe da unidade, aquela coisa toda, eu tinha até me inscrito, né, para realizar esse curso, ia sair para mim no começo do ano. Acho que em outubro, provavelmente eu fiz esse curso em janeiro. Eu acabei machucando, voltei para o Brasil e tudo mais. Mas essa parte do treinamento médico, cara, como que ela funciona? A gente recebia treinamento médico, sim, mas nas vezes que eu estava lá, quando chegou o momento que o cara via que, tipo assim, tinha alguém que sabia mais que ele, que era especialista, ele passava para ele. Então, na primeira vez, nosso treinamento médico foi bem superficial. O treinamento médico que ministrou foi eu para minha unidade, foi o pessoal Legal. que estava comigo, levei meus slides, levei tudo, eu mesmo treinamento com o pessoal. E na segunda vez, essa responsabilidade foi 100% minha. Então, eu treinei todo mundo do meu time, primeiro do pessoal que estava em treinamento comigo, aquele grupo que ficou comigo aquelas 3 semanas, eu passei para eles todo o protocolo MARC, a gente fez muita extração, MARCH, né, o TC3 por completo, não só o MARCH. Uhum. A gente fez muita extração, o cuidado sobre fogo, Friend Fire, uma série de outras coisas, a gente trabalhou muito isso. E quando eu fui para minha unidade, de fato, para a Bravo a gente treinava toda semana, cara. Então, 2 vezes por semana eu tinha instrução na Bravo só de APH. E a gente Legal. ia para um ginásio perto da nossa casa e a gente fez treinamento lá. Aí eu tinha, como era um treinamento contínuo, cara, hoje é só parte de hemorragia. Hoje é só parte de vias aéreas. Hoje vai ser um treinamento só de acesso intravenoso. E por aí vai. Então lá já eram treinamentos mais especificados, 1 hora, 2, falando sobre um tema específico, porque o pessoal também tinha conhecimento. E lá era manutenção de conhecimento, cara. A Bravo treinava muito, cara. A Bravo é a unidade que eu admiro profundamente. O Marco também, First Responde, estava na Bravo. Cara, eu cheguei na Bravo o dia que ele saiu, eu rendi ele, saiu um Combat Match, entrou outro. Pô, Mas a maneiro. Bravo, o Marco sabe disso, que é uma unidade muito diferenciada e felizmente a gente conseguiu trabalhar muito bem nessa parte lá. Pô, legal, legal, cara. Cara, quantos Combat Medics tinham mais ou menos no grupo de vocês? E como é que era essa questão de estruturação, assim? Vocês tinham... eu vi que no documento ucraniano eles falam, né? Falam do Combat Medic Sênior e do Combat Medic Júnior, né? Eu não sei se vocês já estavam com essa estruturação, que o documento fala, mas como é que vocês se estruturavam nesse Cara, sentido? o que que acontece? Quando o Marco estava na Bravo, ele pode até responder isso melhor que eu, o Marco depois te responde. Eu acho que eles tinham 3 médicos na Bravo, 3 combat médicos na Bravo. Era ele, um cara que eles chamavam lá de Gordão Medicina, e mais uns outros 2 caras lá. Aconteceu, cara, que quando eu cheguei, todo mundo tinha saído. Então a Bravo ela tinha 26 caras e só tinha eu de especialização de combat médico quando eu cheguei na Bravo. Legal. Então, tipo assim, eu me esforcei ao máximo para multiplicar conhecimento em todo mundo. Todo mundo lá tinha o conhecimento do protocolo TC3, mas ninguém era especialista, com a mochilinha médica nas costas durante as missões. Legal. Então, nesse tempo que ficou lá, ficou na minha responsabilidade. E quando tinha missão, tinha coisa do tipo, outras unidades apoiavam a gente também. Então, dentro da Bravo, eu era o médico, o único paramédico de combate que tinha de fato lá. Então, eu conduzia instruções, conduzia tudo, na parte mais avançada ficava comigo, mas todo mundo tinha conhecimento de torniquete, de preenchimento, substituição de via aérea. O TC3, que é que é passado para a tropa em geral, todo mundo tinha conhecimento dele. Mas tinha algumas outras unidades que tinham mais médicos e eles estruturavam isso de diferentes maneiras. Às vezes tinha um médico que ficava na evacuação médica, que ficava no case vac. Às vezes tinha um cara que era mais especializado, ou que era um pouco menos, que ia na frente com o pessoal, e isso ia variando. A gente tinha o Gary lá também. O Gary, ele não era da Bravo 2 em específico, mas depois que eu saí da Bravo 2, que eu me machuquei, ele entrou no meu lugar, porque a Bravo 2 acabou ficando sem médico. Ele, inclusive, até estava na legião de médicos, né, internacional, só da parte do pessoal de médicos de combate. Ele saiu para Uhum. fazer um curso, depois retornou quando eu me feri e ele entrou no meu lugar. Mas tinha também os médicos lá, somente da legião médica, né, o Médicos Legion, que quando a unidade não tinha médico específico, os pessoal, eles estavam sempre na evacuação médica. Mas, cara, o médico eu falo que assim, médico não, né, o paramédico de ponta, de lança, que tá na unidade, fazendo missão e tudo mais, era mais difícil de ver, cara. Não era tão comum, não. Olha só, legal. Bacana, bacana.
Irmão, vamos abrir uma segunda live para a gente Já poder deu, falar já um deu pouquinho uma hora, né? sobre. Senão a gente vai Daqui a cair. pouco o Instagram vai fechar, ainda mais com essa perseguição que o Instagram tem com a gente aí, é É, foda. Mas, pessoal, nessa primeira live a gente falou um pouco sobre a parte de treinamento, sobre essa parte introdutória, vocês conheceram também um pouquinho sobre o Raptor. E aí na segunda a gente vai falar um pouquinho da diferença Brasil-Ucrânia, um pouco das missões, do que você puder compartilhar com a gente, claro. e falar um pouquinho sobre essa dificuldade prática de como é que é o terreno, o que você viu e como é que é lá de fato. Beleza? Fechado. Vou fechar essa Perfeito. daqui e aí a gente abre mais uma e Fechou. Ótimo. vamos para os finalmente. Beleza.